de uma palavra que Deus tem falado ao meu coração, que está em Mateus 25, tá? Mateus 25 diz sobre a parábola das 10 virgens. Eu gosto muito dessa parábola porque ela norteia a minha vida de como eu devo ser uma mulher prudente, né? Então a parábola das 10 virgens, ela diz assim: o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ou seja, nós temos que sair ao encontro do esposo. Nós vamos encontrar o esposo. As 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas e com as suas lâmpadas. Em outras versões está lamparinas. E tardando o esposo, dizendo que o esposo demorando a chegar, embora a Bíblia diz que breve voltarei, tosquenejando, ou seja, cansando, elas adormeceram. E essa palavra adormecer tem mexido muito comigo nos últimos dias, porque eu sou uma intercessora, eu sou pastora, trabalho na área de libertação, aconselhamento pastoral. E eu tenho percebido ministerialmente um adormecimento da igreja por conta da pandemia, por conta de estarmos em casa, por conta do frio, por conta da falta da comunhão entre os irmãos, que ela é muito importante. Há um espírito que está adormecendo a igreja. E a Bíblia diz que não só adormeceu as prudentes, mas também adormeceu as loucas. Então, dentro da igreja, tem o joio, tem o trigo, tem as prudentes e tem as loucas, tem o bom e tem o mal, tem bons conselheiros e maus conselheiros, tem os falsos profetas e os verdadeiros profetas. Existem os cães que são chamados pela Bíblia, que são os falsos pastores e os verdadeiros pastores. Em todas as igrejas cristãs, religiões, existe isso. Porque a Bíblia diz que nós conheceríamos o bem e o mal em todas as esferas da sociedade aonde nós estivermos. Quando eu leio a parábola das 10 virgens, ela me traz uma introspecção muito grande e me chama a atenção para que eu possa tomar cuidado de não adormecer. Mas mesmo que eu adormeça, como a Bíblia diz que as prudentes adormeceram porque o noivo tardou, ele demorou, embora ele disse que breve ele voltaria, nós estamos vendo sinais da volta de Jesus e é eminente esses sinais. Mas a parábola das 10 virgens, ela tem falado demais comigo. Porque se as prudentes e as loucas dormiram porque o noivo demorou a chegar, a Bíblia diz que no Getsemane, quando Jesus estava agonizando, o noivo estava agonizando, a noiva, que eram os discípulos, estavam com ele dormindo. E ele estava jorrando sangue pelos seus poros, ele estava clamando, ele estava decidindo se ele ia entregar a vida dele por nós ou não. E ele, desesperado, tendo uma luta mental, psicológica, foi a maior luta que eu acho que Jesus teve na relação do quesito psíquico. E ele foi pedir ajuda aos discípulos, que é a noiva dele, são essas prudentes. Eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo, mas eles estavam diante do Pai, eles estavam com o Filho, eles estavam ali com o Criador. Eles não suportaram a presença sobrenatural da opressão que Jesus estava sentindo naquele momento. E nós, como igreja, estamos sentindo também essa opressão. Só que se você dormir, você pode até dormir, não deve dormir, mas você pode até dormir, mas seja uma noiva prudente. Uma noiva prudente, a Bíblia diz que ela dorme com a sua lamparina do seu lado e ela dorme com o óleo, que é o Espírito Santo.
E ela dorme bem vestida. Porque como ela vai encontrar com o noivo, as suas vestimentas têm que estar limpa e pura, santificada. E as loucas, a Bíblia diz que elas não estavam nem com óleo e nem com roupas adequadas para entrar numa festa de casamento. A Bíblia diz assim, que no Mateus 25:6 diz assim: mas à meia-noite no Brasil ou à meia-noite no Japão, é meio-dia ou meia-noite? Presta atenção. Em um determinado momento do dia, a Bíblia diz que ouviu um clamor, um som de trombeta, um homem anunciando, eu acredito que são os anjos, clamando: aí vem o esposo, Jesus está voltando. Como eu estou falando para você, Jesus está voltando. Por mais que você tenha medo do que possa acontecer conosco, é um piscar de olhos o arrebatamento. E se passarmos por uma leve e momentânea tribulação, se morrermos, é um piscar de olhos também a sua passagem daqui para a vida eterna. E nós vamos voltar com Cristo e reinaremos com Ele. A Bíblia diz que nós vamos reinar com Ele. E o que eu tiro de importante dessa palavra, das 10 virgens, as prudentes e as loucas que adormeceram, e os discípulos que adormeceram, e Jesus ficou bravo com eles e falou assim: ao menos uma hora você não pode orar? Ao menos um pouco de tempo você não pode tirar, porque a oração te livra da tentação? E eu comecei a pensar quantos estão em casa adormecidos, dormindo, esperando o tempo passar, esperando o Covid passar, pessoas morrendo, pessoas nascendo, pessoas ganhando muito dinheiro e outras empobrecendo, igrejas abertas, igrejas fechadas, e você dormindo. E eu vim aqui incendiar você e te acordar, em nome de Jesus Cristo. Porque o noivo vai passar e ele está me usando para falar que ele está voltando. A Bíblia diz, no 7 diz assim: e todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, porque elas ouviram o som da trombeta. Mesmo que você esteja dormindo, você vai ouvir o soar da trombeta. Todo mundo vai ouvir. As loucas e as prudentes, as que têm óleo e as que não têm óleo. No 8 diz assim: e as loucas disseram para as prudentes: dai-nos o vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. E aí as prudentes disseram: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos os que vende, comprai para vós. Elas não estavam preparadas, elas não tinham guardado o mantimento, elas não tinham óleo espiritual, elas não tinham a presença do Espírito Santo, elas não tinham relacionamento com Deus, elas não estavam mais orando, elas não tinham mais intimidade com o noivo, elas não sabiam o dia nem a hora como eu e você, mas existem sinais, e mesmo que esteja tardando, os sinais estão mostrando que Ele está voltando. E mesmo que você durma, Ele disse que você vai ouvir. Só que se você não tiver óleo na sua lâmpada, você é treva. Porque somente aqueles que têm o espírito de luz, que se tornaram filho da luz, esses sim poderão entrar nas bodas do Cordeiro. No 10, versículo 10, Mateus 25:10 diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, elas foram atrás, elas começaram, acho que até a orar, clamar, buscar o Espírito Santo, a Deus, sabe? Chegou o esposo, não dava mais tempo. E as que estavam preparadas entraram com ele nas bodas do Cordeiro. E a porta fechou. Assim como nos dias de Noé, em Mateus 24, 36, 37, 38, diz que o dia que a porta da arca fechou, o juízo de Deus desceu, o dilúvio veio e matou todo mundo. E só sobrou aquele a quem Deus havia confiado. Aquele que estava iluminado
Por 100 anos, a Bíblia diz que Noé aguardou o dilúvio. Por 100 anos ele construiu essa arca. Por 100 anos ele viu Deus trazendo os animais para dentro da arca. Não foi da noite para o dia. Eu não sei quanto tempo vai demorar para Jesus voltar, mas vai ser num piscar de olhos. E eu vim aqui te alertar. Não vai dar tempo de você confessar seu pecado, porque a hora que você confessar seu pecado já foi tarde demais. É hora de você mudar de vida. É hora de você acordar. É hora de você se manifestar. É hora de você incendiar. Acende a tua lamparina, acende a tua luz, incendeia o teu coração, porque Jesus está voltando.